Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Glorifique a este Deus comigo nesta manhã, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Ele está cuidando de você. Queridos, estamos em Jeremias, capítulo de número 16, e Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração nesta manhã, por isso eu quero pedir a tua contribuição. Compartilhando essa mensagem, outras vidas também serão alcançadas. Então, compartilhe essa mensagem, aperte no joinha, e se você não é inscrito neste canal, inscreva-se para que você possa receber uma mensagem como essa. Cada manhã é só ativar o sininho. Queridos, vamos à leitura da palavra de Deus. Jeremias capítulo 16, verso 19 ao 21, que diz assim: Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio no meu dia de angústia. A ti virão as nações desde os confins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade em que não havia proveito. Farás um homem para si deuses, que contudo não são deuses. Portanto, eis que lhe farei conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Aleluia. Queridos, em Jeremias 16, o castigo do povo é apresentado em termos ainda mais severos do que no último capítulo. A terra inteira é comparada a um deserto coberto com corpos de mortos que jaziam sem lamentações e sem cuidados. E o próprio profeta é ordenado a se abster dos usos comuns da humanidade, para que o seu lema de vida, bem como suas palavras, possam alertar o povo sobre a grande calamidade que se aproxima. No entanto, deve haver, finalmente, uma esperança, pois aqui Deus também vai falar sobre o retorno do exílio, mas somente depois que a idolatria da nação for severamente punida e retirada da história de Israel. A profecia, provavelmente, queridos, ela tem lugar no fim do reinado de Jeoaquim. A própria vida de Jeremias se tornou um ato simbólico. Essa é uma mensagem, queridos, autobiográfica. A vinda do próprio Deus, que evidencia o conhecimento que o profeta tinha de todas as coisas que haveriam de acontecer. Ela é elaborada com base em 3 proibições feitas ao profeta Jeremias. Jeremias estava proibido de casar-se. Jeremias estava proibido de participar da casa do luto. Jeremias estava proibido de entrar na casa do banquete. Cada uma delas seguia por uma explicação a respeito do povo e concluídas com uma profecia de julgamento contra os rebeldes e os idólatras. No caso de Jeremias, a proibição contra o casamento era tanto um sinal para a nação e um ataque contra a reputação do próprio profeta entre o povo. O celibato não era algo comum, o celibato era incomum, porque as famílias numerosas eram um sinal de bênção de Deus sobre os indivíduos. Mas Jeremias encarava a vida tendo Deus como seu único consolador. Caso Jeremias tivesse se casado e tido filhos, ele poderia ter experimentado o horror da destruição, da fome e da morte que se aproximava. As mortes seriam tão numerosas que não haveria planteadores suficientes. A espada, fome e cadáveres expostos ao tempo são 3 dos significados do julgamento, dos mais comuns que Jeremias anunciou àquele povo. A profanação derradeira e o abuso contra os seres humanos no Oriente Próximo da Antiguidade consistia em deixar o corpo ao relento, sem ser sepultado.
era algo horrendo naqueles dias. Também no verso de número 5, nós vemos a proibição de Deus contra a participação dos atos costumeiros de luto. Jeremias não podia participar. E isto revela a natureza incomum da vida do profeta Jeremias. Os 3 termos para a tristeza aqui que aparecem no verso de número 5, luto, lamentar e padecer, são seguidos por 3 termos que se referem ao cuidado fiel de Deus, que esse povo não teria mais: paz, benignidade e misericórdia, os quais Judá estava impedido de receber. Queridos, ainda é digno de nota que as práticas pagãs de luto daquele tempo envolvia cortar o próprio corpo e raspar a cabeça. Isto era rigorosamente proibido na lei de Moisés. E se você quiser conferir, você pode abrir Levíticos capítulo 19, verso de número 28. Você terá a resposta do que eu estou dizendo. E ainda segue dizendo que o pão do luto e o copo da consolação, que aparece aqui no versículo 6 e 7, provavelmente se refere ao alimento e a bebida trazidas para o familiar dos mortos naquele tempo. Jeremias também estava proibido de participar da casa do banquete. É o que declara os versos de número 8 e 9. A casa do banquete era um salão de reuniões e geralmente utilizado para festas de casamentos, e Jeremias era impedido de participar de qualquer cerimônia familiar significativa, qualquer festa ou celebração. Deus havia vedado o profeta de participar de qualquer cerimônia familiar que fosse significativa. A vida de Jeremias era um símbolo da condição de Israel e do afastamento entre Deus e a nação de Judá. Queridos, de todos os profetas, Jeremias recebeu de Deus ordens inusitadas e singulares, e uma delas foi o celibato. Jeremias, ele não casou-se, não teve filhos. Semelhante ao início da maioria dos mandamentos de Deus, a ordem expressa é uma negativa. E ele diz assim: não terás mulher, não terás filho nem filhas neste lugar. É o que diz o verso 2 deste capítulo. Por mais que soe como algo ruim, e o não de Deus aqui, queridos, representa um livramento para o profeta. Precisamos entender que muitas das vezes o não de Deus para a nossa vida não é algo ruim, mas muitas das vezes é Deus nos livrando de algo pior. Por mais que a solidão lhe fosse um desafio emocional, certamente lhe seria a prova, acima de suas forças, a perda de sua família. E Deus sabia que Jeremias não resistiria se visse a morte da sua esposa e de seus filhos diante de seus olhos. Então Deus o poupa disso. De alguma maneira Deus está trabalhando e no seu não está livrando o profeta de um mar e de uma dor maior. Além do mais, o Senhor tinha um recado para dar ao seu povo através da sua vida solitária. Os profetas de Deus, queridos, não apenas pregavam com palavras, mas com a sua vida. Suas ações movidas pelo Senhor eram recados vivos para o povo. Deus se fazia conhecer através dos seus profetas e seus desígnios. Eram de admoestar para salvar. Porém, não foi o que aconteceu com os contemporâneos de Jeremias. Pior do que seus pais, aquela geração escolheu andar segundo a dureza de seu coração maligno. E é isso que vemos no verso de número 12. E não deram ouvidos à voz do Senhor. Também não encontrariam de Deus misericórdia. E isso fica claro no verso de número 13. Simplesmente porque rejeitaram a misericórdia do Senhor. E o que os olhos dos homens, queridos, não podem enxergar, Deus vê. Ninguém se esconde
diante de mim, diz o Senhor. Ninguém encobre a sua iniquidade aos meus olhos. É o que declara o Senhor no verso de número 17. Mas preste atenção. Em contrário do que somos ensinados a pensar que Deus não olha para dentro de nós como um investigador criminal pronto para nos condenar, mas como um pai de amor, queridos, para nos perdoar. O seu maior desejo é levar-nos de volta para casa. Este era o desejo de Deus para a sua nação, e é o que ele revela no verso de número 15. Isso também é o desejo de Deus para a sua igreja, pois o Senhor Jesus nos disse em João capítulo 14, do verso 1 ao 3, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu não vou teria dito. Pois eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia. Oh, querido, este é o Deus que tem um lugar preparado para mim e para você. E eu quero terminar esta reflexão nesta manhã, meditando com você nos versos de número 16, que diz que Deus enviaria os seus pescadores e caçadores. Deus tem enviado os seus pescadores, pescadores de homens a todos os cantos deste mundo para reunir o seu povo de volta. Mas desta vez não chamarás os seus para que tornem posse de uma terra perecível, não, mas da terra linda e eterna que Ele tem preparado para nós. Queridos, o povo de Judá rejeitou conhecer a Deus. Eles rejeitaram conhecer a este Deus e conhecer a sua força e o seu poder agora por meio das consequências que eles mesmos provocaram. Porque não quiseram tomar conhecimento de Deus. Agora eles conheceriam o poder de Deus de uma outra maneira. Porque eles mesmos provocaram isso. Jeremias, ele poderia ter filhos, ele poderia ter família, amigos, mas ele tinha infinitamente mais. Ele tinha o Senhor, queridos. E é isso que ele diz aqui no verso de número 19. O Senhor, força minha. O Senhor, fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. Este é o relacionamento que o Senhor deseja ter comigo, querido, e com você. Que o busquemos hoje, que o conhecemos hoje. Não importa se você está só ou acompanhado. Importa que Deus esteja ao teu lado, porque Ele quer ser a tua fortaleza, Ele quer ser o teu refúgio, Ele quer ser a tua força, queridos. Ore comigo nesta manhã. Querido e eterno Deus, eu te glorifico por esta palavra, Senhor. Eu te glorifico porque Tu és a nossa porção. Quem sabe eu estou orando com pessoas agora que estão questionando ainda com o Senhor por que ele está solteiro, por que ainda não aconteceu ou não se cumpriu na vida dele. Ó Deus, esse propósito, esse desejo do seu coração, mas que acima de tudo ele possa entender que o maior presente que podemos receber nesta vida, Senhor, ó Deus, é a Tua presença, é a Tua força, é a Tua fortaleza, é a Tua ajuda em dias de angústia. Que possamos entender os Teus propósitos, Senhor, e nos curvarmos a Ele, e que o Senhor seja tudo na nossa vida. Suple, Senhor, a necessidade deste irmão e desta irmã agora. Meu Deus, que toda tristeza seja removida e que a alegria do Senhor seja a nossa força nesta manhã. Esta é a oração do Teu servo. E eu quero terminar, Pai, esta oração abençoando a todos os ouvintes deste canal. Que o Senhor visite-os com paz e com bênção nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou terminar dizendo a você: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, queridos, em nome de Jesus. Amém.